Olá, sejam bem-vindas ao Move Matter Talks, esse podcast que tem o objetivo de trazer o exercício físico como tempo para si. Toda essa conversa vai girar em torno disso, espero que vocês aproveitem bastante o bate-papo de hoje, que está especial. Hoje a gente está com a Marcinha Braga, ela que é obstetra do Núcleo Amara de Obstetrícia, mãe da Tereza e boa drasta da Maria Clara. É um prazer ter você aqui, Prazer é Marcinha. todo meu, querido. Estou muito feliz de estar você. aqui. Marcinha, me conta, assim, na sua história, como que o exercício atravessa a sua vida, né? Desde a infância, né? Da vida no interior, chegando na faculdade, como que é? Tá. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite de vocês. Eu tô achando, assim, maravilhoso essa proposta, porque eu acho que essa visão, assim, de trazer a importância da atividade física e trazer ela como uma grande realidade para as mulheres, eu acho, assim, de suma importância. Então, vocês estão de parabéns. E, assim, já virei fã do trabalho de vocês. Legal demais. E, assim, a minha relação com atividade física, gente, ela começou na adolescência. Porque, igual a gente estava conversando um pouquinho mais cedo, você comentou que você teve um certo grau de obesidade, né, na infância. E eu fui uma criança mais gordinha também, assim, eu tinha um sobrepeso ali. E eu tenho esse histórico familiar, porque minha família é descendente italiana, aquela coisa toda, um baixinho, mais gordinho. E aí, minha mãe já se preocupou com isso na minha adolescência e falou, minha filha, você tem que começar uma academia. Só que eu gostei porque, assim, lá em casa, minha mãe nunca reforçou essa coisa do estereótipo do peso. Tipo assim, Perfeito. você tem que emagrecer, você tá gorda. Porque a gente, assim, recai tanta responsabilidade em cima da gente, Sim. né? Já ia ser um caminho natural, assim, da sociedade cobrar isso, né? Eu me lembro, quando eu estava, né, em sobrepeso, e quando eu cheguei na obesidade, né? Eu lembro de eu consultando com a endocrinopediatra, eu lembro, assim, que existia uma pressão das pessoas falando assim, nossa, mas a Brenda tá gorda. Ninguém falou assim, não, eu tenho que olhar para a saúde da Brenda, entendeu? Sabe? Exato. Você vê que é um jeito diferente de falar? E, Assim, e sua mãe na posição de vanguarda, né? sim, sua mãe super Porque vanguardista hoje é um mesmo. papo hoje que ainda é raro. Ah, Sim. tanto que na época as pessoas, assim, acharam muito absurdo, assim, algumas mães de algumas colegas de faculdade, de escola, elas ficavam assim, nossa, mas vai dar algum problema? Porque eu não sei se vocês lembram, assim, lá tipo assim, 2005, 2004, assim, quem fazia academia só eram os fisiculturistas e não tinha, assim, população geral malhando, né, treinando e tal. Tinha até esse mito, assim, que fazia mal, né? Isso. Pro adolescente, né? Hoje a gente sabe que pelo contrário. E para mulher também, né? Não era um ambiente feminino até, E aí, assim, minha mãe foi muito vanguardista mesmo, assim, bom ponto. Porque ela falou assim, não, assim, ela não tem contraindicação nenhuma. E minha mãe nem é da área. E aí, como eu já acompanhava ela, porque ela também fazia academia, assim, comecei a acompanhar ela um pouco, ela me matriculou na academia e eu comecei a fazer. Então, assim, dos meus 13 até os 17 anos, eu fui fazendo musculação. Não tive acompanhamento nutricional, porque também era uma coisa também, assim, só muito específica e tudo mais, né? Ainda mais no interior. E aí, eu tive uma parada na época do cursinho. Porque é aquela coisa, né? Quando você aprofunda muito, não prepara, às vezes, para um estudo, você acaba esquecendo o outro resto. E sem entender a antigamente importância tinha disso. muito esse conceito, né? Tipo, o foco agora é esse, esquece o resto. Hoje a gente entende que não é bem assim, mas naquela Exatamente. época era isso, né? Era tipo assim, se você vai pra academia, você tá perdendo tempo de estudo, né? E na verdade era se você vai pra... Hoje a gente sabe, se você vai pra academia, você está otimizando o seu tempo de estudo. Você vai estudar melhor. Vai estudar melhor, você melhora a Controle sua... estresse, né, gente? Nossa, tempo de cursinho, imagina, assim, a loucura que era. E aí, assim, nenhuma caminhadinha eu fazia. Então, assim, eu tive um ganho de peso. E aí, quando eu entrei na faculdade, no final do primeiro período pro segundo, foi a hora que eu retomei pra atividade física, porque eu sabia que aquilo ali não estava me fazendo bem. E aí, foi a hora que eu entrei e praticamente não saí nunca mais. Que e aí, legal. assim, eu parei no puerpério. E aí, foi um outro ponto muito marcante, assim, na minha vida, assim, o retorno da atividade física. Por isso que eu achei tão maravilhoso o projeto de vocês, porque no meu puerpério, a gente fica imersa mesmo, né, nesse universo do cuidado ao bebê, desse estranhamento com você mesmo, com o seu corpo, porque não é o corpo de antes da gestação, não é o corpo da gravidez. É um novo corpo, mas também não é mais a mesma pessoa. Então, assim, eu passei por um momento de assombreamento de mim mesma, assim, de todos os sentidos. E aí, eu tentei engrenar uma atividade ali com 3 meses pós-parto, não rolou. E aí,
passou alguns meses, assim, na verdade, passou mais alguns meses, a Tereza estava com 1 ano e 10 meses. Foi numa sexta-feira, eu falei assim, eu preciso retomar atividade física. E aquilo foi como se fosse uma corda para eu sair do poço daquele puerpério psicológico Que também, lindo. sabe? Então, foi assim, eu comecei, gente, a treinar numa sexta-feira. Não foi assim, Quem vou é que marcar faz na isso? segunda, começar a dieta, não sei o que. Eu falei assim, é hoje que eu vou fazer isso. E aí eu fui, foi, sei lá, meia hora, 1 hora de academia. Foi um momento que eu não consegui pensar na Tereza. Foi um momento que eu consegui pensar em mim. Lindo. Assim, e só assim, parar, respirar e assim, só pensar em estar viva, sabe? Perfeito. E aí, eu nunca mais parei de Que novo, legal. né? Então, E foi, então, a academia. foi a musculação. Musculação. É. E aí, desde então, 5 anos. Tem 5 anos, basicamente, que eu treino todos os dias. A minha proposta é ir lindo. todos os dias. Porque eu cheguei nesse momento, assim, de não pensar que a atividade física vai trazer necessariamente um corpo estético. Eu entendi que isso faz parte do meu dia a dia, como tomar banho, sabe? Assim? Perfeito. E o que me ajudou muito foi um documentário do Arnold Schwarzenegger, que ele fala que isso. legal, Né? que Ele é um legal. cara que malha, assim, desde sempre, pra sempre. E eu acho que quando você parte desse entendimento da importância do benefício e dessa promoção de saúde pra você, isso passa a fazer parte do seu dia. Gente, a gente passa, assim, mesmo eu fazendo atividade física todos os dias, eu me considero uma pessoa sedentária, se a gente for parar pra pensar. O ser humano foi feito pra andar, pra caminhar, pra movimentar. A gente fica lá 8 horas sentado numa cadeira, sei lá, 6 horas, e faz meia hora de exercício. Vai à E padaria, aí acha que carro. tá arrasando, né? Vai shopping, carro. Vai trabalhar, carro. Então, realmente, né, é uma vida totalmente inativa mesmo. Total. E assim, Sim. e não é pra você, sabe? É produzindo pra outros, assim, né? O trabalho, as outras atribulações. Então, assim, é um momento que é pra você. Então, assim, se você não consegue reservar meia hora do seu dia, Sim. sabe? Sim. Você sabe que no novo consultório, ele fica 18 minutos da minha casa. E aí, meu marido falou assim, ô Brenda, vai a pé. Eu falei, você tá doido? Ir a pé, eu com meu saltinho, meu sapatinho. Ele coloca o sapato na bolsa, na mochila e coloca um tênis e chegando lá. Aí eu comecei e tal, e eu falar, não... Falei, eu tô arranjando desculpa pra não fazer uma caminhadinha de 18 minutos que, tipo assim, vai construir, inclusive, muita coisa ao longo de anos, né? Exato. E que vai me tirar 20 minutos. Que tirar 20 minutos? Vai me dar 20 minutos de olhar pro mundo, sabe? De olhar pras ruas, de olhar, né? Especialmente se eu for cedinho, que não vai ter tanto carro, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, é mesmo, gente, são, tipo assim, 10 minutos de carro e 18 de caminhando. Pensa nisso, né? Faça as E contas até aí. pra Só você. 10 minutinhos a mais, um Uber a menos ou um estacionamento a menos, né? O que eu vou ganhar aí ao longo, o somatório aí de minutos andados ao longo do ano, de uma década? E até pensando umas assim, no décadas. sinal de desacelerar mesmo, assim, porque às vezes a gente quer tudo tão fast, né? Quero chegar rápido no trabalho, quero chegar rápido em casa. E às vezes, assim, esse tempo até o local, né? A saída do trabalho é um tempo que você vai esvaziando seu cérebro, sabe? Com que você trabalhou lá o dia inteiro. É um momento, assim, de até um pouco terapêutico mesmo. Arrefecer mesmo, né? Isso. Desacelerar Exato. mesmo. E dá até uma equilibrada até no ânimo e no Sim. humor para Pra começar, né? começar, e depois voltando no final do dia pra respirar, né? Porque você chega e pega trânsito ali também, às vezes acontece uma situação de trânsito ali que você já chega assim, já estressado ali em 18 minutos, o trânsito consegue estressar a gente. Exato. Ou então você já pega Sem o celular dúvida. para responder um paciente, né? Isso, quando eu vou de Uber, eu falo, ai, que bom que eu vou de Uber, que eu vou responder os pacientes. Cara, respira. Que bom fecha o olho, pra quem, sabe? né? É bom pra quem? Sabe? Respira, são 10 minutinhos só, calma, respira, tá tudo certo, sabe? Acho que a gente precisa também desse olhar novo, né? Olhar ampliado pro nosso dia a dia pra respirar, literalmente. Mas muito legal isso do Arnold Schwarzenegger, de falar... que é tipo tomar banho. Lembrei da yoga, que eles falam que meditar é tipo tomar banho, porque é tipo limpar a sua mente. Então, você não toma banho todo dia? Tomo, porque meu corpo se suja, e o meu dente se suja, eu tenho que escovar o dente novamente. Sua mente também se suja, né? Então, você tem que estar sempre praticando, né, a meditação, se você, de fato, quer ter uma mente limpa, né? E faz muito sentido isso, do hábito mesmo, né? De fazer parte do dia a dia. Total. E esse movimento de olhar para dentro da gente, assim, eu acho que ele é muito importante. Às vezes, assim, nós mães, a gente evita um pouco ir para esse lugar,
até mesmo porque tem muitas atribulações, tem muitas obrigações, tem muitos ruídos, né? Assim, seja do meio externo, seja da criação dos filhos. Mas, assim, é importante, assim, igual momentos como esse, assim, de relembrar essa importância, porque é isso que vai também te permitir ser saudável para você conseguir cuidar da sua criança, conseguir envelhecer com saúde. Então, nossa... Você trouxe 2 momentos que bem parecidos, assim, né? Que foi o tempo que você parou ali no pré-vestibular e teve ali o start, né? O estalo da retomada no segundo período, né? No segundo período Isso, foi, né? E depois, né, no perpério também, né? Arrastou um pouquinho ali, depois tentou, não conseguiu, mas de repente, pum, foi, né? E uma coisa que às vezes eu falo com algumas puérperas, assim, porque elas ficam, ai, Marcinha, quanto que eu já posso retomar e tal? E aí eu vou alinhando um pouco de expectativa com elas em relação a isso. Porque às vezes, assim, naquela necessidade de querer sair do puerpério, às vezes a pessoa se afunda mais, né? Então, eu sempre falo com elas, vocês têm que voltar no momento que vocês conseguem, pelo menos, olhar um pouquinho para vocês, entender essa importância de ter um momento para vocês. Porque às vezes vocês vão se frustrar de novo, vão tentar, não vão voltar, não vão conseguir e vão se frustrar. Então, olha para dentro de você, para um pouco, tira às vezes 10, 15 minutos, faz uma esteira, não tenta voltar da forma como você malhava antes da gestação. Porque eu acho que essa busca da pessoa de antes, eu acho que deixa todo mundo um pouco cego, mais frustrado e não consegue retomar, né? É difícil mesmo, né? É Você difícil. construir a gente do zero, né? Essa reconstrução, esse movimento, ele traz um desgaste. Mas eu acho, assim, fundamental. Talvez ele seja importante, mais importante o primeiro dia. Você se preparar para a atividade do que a atividade em si, né? Talvez, sei lá, vestir uma roupa e chegar até lá, mesmo que você não faça quase nada, ou, sei lá, dar a volta, vestir a roupa para dar a volta no quarteirão, vestir a roupa para chegar até a academia, ou para fazer o exercício em casa e fazer ali o que fazer mesmo importa menos, né? É um início ali, um marco de que, pô, comecei a me organizar para que isso flua, né? E alinhar expectativas nesse sentido, assim, de que você não vai chegar lá com a performance que você tinha antes de engravidar. Porque você é outra, seu corpo é outro, né? E às vezes você chegar lá com a expectativa de que você tá quase igual ao quem você era antes de engravidar, e chegar lá e encarar essa realidade que não é, vai te fazer não querer voltar. Exato. Porque não, você vou ter que lembrar que eu não sou a mesma pessoa e cadê a outra pessoa que eu sou nova? Cadê a nova? Que ela não chegou e a outra foi embora. Total. Sabe? Eu então, que onde é que eu tô? Sou homem, né? Então não tem esse lugar de fala, não sofrer as questões hormonais e outras questões mais profundas, né? Mas sou muito envolvido com a paternidade, com a criação, né? Tive mudanças drásticas ali na parte comportamental, sono, enfim. Eu sou da corrida, então, né, corro maratonas, é onde que minha cabeça funciona melhor. Voltei a correr maratona depois que o Caetano nasceu, né, entre Nara e Rita. Eu acabei de fazer uma maratona agora e eu brinquei que eu fiz o melhor tempo do Novo Testamento. No livro novo, esse é o meu melhor. Exatamente. Não dá para comparar com antes. Exato, com certeza. Tem, assim, às vezes a gente entra muito naquele pensamento, assim... Na verdade, é uma questão social, né? Às vezes uma pessoa que tem uma condição financeira pior, ela não tem tempo, porque ela não tem condições para isso e tudo mais. E teve um vídeo que eu vi do Dr. Drauzio Varela, que é maravilhoso, sou apaixonado com ele, que ele conta uma história, assim, muito dramática, assim, de uma mulher que cuidava do pai, idoso, e que tinha não sei quantos filhos, e que voltava do trabalho, pegava não sei quantos ônibus. E ele é muito pé no chão, né? Então, assim, ele falou... Ele conta a história de uma maneira que você fala assim, realmente essa pessoa, ela não tinha nem que fazer nenhuma caminhada, coitada. Ela já trabalha muito pelas outras pessoas, então é isso mesmo. E aí, no final, ele fala assim, então ela vai se virar. Eu falei pra ela se ver, eu não sei se ele contou orientou pra essa mulher ou falou pras pessoas. Se vira... porque coloca seu pai no asilo, deixa sua criança com uma outra pessoa e vai fazer sua caminhada, vai fazer seu exercício na praça. Não tem desculpa. E é isso. É isso que vai te salvar, né? É isso que vai te salvar. É isso que vai te salvar. Então, assim, eu acho que aplicar também para a realidade de cada um, né? Não tem como você virar para uma pessoa que não tem uma condição financeira, às vezes, de pagar uma academia, de, né, pagar um plano melhor, né, mais personalizado, mas assim,
O que dá para você fazer dentro da sua realidade, por você e para você, né? A gente vê aqueles vídeos, assim, daquele pessoal que monta o próprio aparelho com cimento, fazendo agachamento com não sei o quê. Então, assim, eu acho que jeito tem como, só que a gente precisa começar a aplicar e entender a importância disso. E tem uma função profissional também, até, né, um apelo aos meus colegas de profissão de pensar alternativas, de viabilizar também, né? Não ficar pensando em alternativas só, alternativas pagas, mais caras, né, mais elaboradas, mais estruturadas. Parte muito disso, eu acho que é uma lacuna da profissão, né, do profissional de educação física, de oferecer alternativas, de mostrar essas alternativas. Um pouco disso também, assim, é a ideia do podcast também, né? Abrir esse leque, né? E aí a ideia de trazer várias pessoas e conversar com isso, né? Com várias pessoas, para as pessoas trazerem, eu faço isso, naquele momento eu fiz isso. E isso servir como assim, olha o cardápio. Sim. Tá aqui. Tenta, algum deles tenta isso, tenta aquilo, né? Gente, você pode abrir o YouTube, fazer uma dança. Sim. Sabe? Você pode pular, você pode dar a volta no quarteirão, você pode fazer não sei quantos agachamentos em casa. Isso não tem preço. Usar o próprio peso, né? Às vezes você não vai usar peso mesmo, mas o próprio agachamento, flexão, polichinelo, né? Assim, a gente consegue usar nosso corpo puramente. Aquela coisa meio do Cortella que ele fala, né? Assim, faça o melhor que você pode, nas condições que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Então, se o que você não tem... fica esperando o melhor chegar. Ficar esperando não vai chegar, não. Tanto que o dia que eu virei essa chavinha foi numa sexta-feira. Sim. Assim, isso me ajudou muito a sair do meu puerpério psicológico, gente. As dietas que funcionam são as que não começam segunda-feira. Você começa segunda, não vai chegar até quinta. As que não funcionaram sempre começam segunda, né? Exatamente. Verdade. Eu não pausei sábado e domingo, viu, gente? Pois é. Eu malhei, nesse dia eu malhei sexta, sábado, domingo e fui. Exatamente. É isso. Se você falar em segunda-feira, a Júlia Rocha falou isso, né? Você esperar, o tênis que eu comprei vai chegar, a roupa que vai caber melhor. Pega a roupa que tá cabendo, sabe? A roupa que eu comprei, o dia, aquele dia chover. Não, vai, né? Não pensa, só vai. Não, sabe o que às vezes eu faço em casa, gente? Porque eu comprei uma bicicleta daquelas de spinning, e aí, às vezes, eu não consigo... a minha agenda tá muito apertada, às vezes eu não vou conseguir treinar depois do consultório, às vezes eu tenho que ir para uma indução, né, já direto. Às vezes eu vou de pijama, eu visto chinelo, eu não ponho nem tênis. Eu subo lá na bicicleta e fico lá meia hora, 1 hora na bicicleta. Vale igual. O dia que eu tô... Não, vale igual. O dia que eu tô mais empolgada, eu visto assim, toda bonitinha. Eu tô em casa, vai de chinelão mesmo de dedo e tá tudo tá certo. feito. E depois que eu fiz, eu fico assim, gente, que ótimo, é a melhor coisa. A gente sempre fica com esse sentimento. Pode a pessoa falar assim, Marcinha, nossa, mas eu odeio treinar essa coisa assim, nossa, que endorfina é essa? Mas o seu corpo vai agradecer. Entre a gente, personal tem aquelas frases de efeito ali, né, e tal. Eu não gosto tanto, mas tem uma que eu gosto, que é: eu nunca vi ninguém arrepender de ter ido. Exato. Nunca vi ninguém arrepender de ter ido. Você sai do exercício, você fala assim, gente, que a vida é maravilhosa de novo. E eu tenho eu abri quadro de transtorno disfórico pré-menstrual. Que é praticamente um quadro depressivo na segunda fase do ciclo. Então, assim, eu ovulo, no dia seguinte eu abro quadro depressivo. Assim, e a minha depressão, ela se manifesta como falta de energia, que é mais difícil ainda de ser diagnosticado, né? Então, passa despercebido, rotina pesada, maternidade. Tetra e maternidade, assim, o esperado é que não quem não tá assim, né? A pessoa vira e fala, quem que não tá? Exato. E assim, o que me salvou foi o cardio. Porque o cardio, assim, ele... Como libera muita endorfina, serotoninas, né? Você sabe falar melhor, né, Pedro, pra gente. Assim, eu saio com uma sensação, que legal. Assim, graças a Deus, que legal. E você muda isso de acordo, assim, com o dia do ciclo? Tipo assim, eu já sei, você já sabe qual é o dia do ciclo que você tá, e aí, por causa disso, você muda o cardio? Você faz mais cardio, você faz menos cardio? Eu gostaria de ter mais... organização nisso, sabe? Porque assim, eu não consigo, às vezes, parar minha vida pra ficar olhando muito isso. Mas quando eu me dou conta, assim, nossa, tô sentindo que eu tô mais estranha, eu vou ver lá no aplicativo, realmente tô na segunda fase. Aí eu
concentro mais nisso. Legal. Hoje, por exemplo, como é meu day off, aí eu fiquei na academia uns 70 minutos até liberar o máximo de energia possível. Legal. Mas, assim, eu queria ter essa organização, sabe? Assim, essa coisa assim, ó, na segunda fase do ciclo eu tenho que aumentar meu cardio. Mas só de estar no radar, né? Já. Não, só você ter essa autopercepção, tá maravilhoso. Assim. E eu tomei essa consciência, gente, assim, percebendo que tinha momentos do meu mês que eu não tava com o mesmo ânimo, com o mesmo pique. Na academia eu percebi, assim, uma redução da força, né? A gente percebe também dessa forma. E aí foi a hora que eu falei assim, não, eu preciso entender o que é isso. Aí eu comecei a investigar, fechei o diagnóstico e aí eu comecei a concentrar mais meus exercícios no mês inteiro, né? Para cuidar disso o mês todo. Mas eu queria me organizar mais, fazer mais cardio nesses dias. Sim, nossa, eu tô pensando aqui, assim, interessante isso, especialmente para mulher, né? Porque o ciclo, né? O ciclo menstrual é como se fosse uma micro de uma macro, que é o ciclo de menarca, né? Menstruei pela primeira vez, pico fértil da vida, um puerpériozinho ali no meio, e depois a menopausa, né? E aí eu fico pensando assim, como que as mulheres trazem essa questão de que o meu humor mudou para melhor ou para pior de acordo com qual fase da vida que eu estou, né? Pensei isso como metáfora assim do ciclo e que de fato faz sentido você pensar que em alguns momentos da vida um cardio te faz melhor. Isso. Em alguns momentos da vida uma força te faz melhor. Isso. Em alguns outros momentos da vida, talvez um relaxamento, um alongamento te faça melhor, né? Um movimento mais psíquico, né? Te faça melhor. E aí faz sentido, assim, pensar em cada uma das demandas, porque nós somos cíclicas, né? Exato. A gente cicla todo mês e a gente cicla a vida inteira, né? A gente tem que ter um cuidado maior, assim, sobre a saúde da mulher nesse sentido, porque nós somos seres cíclicos. Eu acho que, assim, cada vez mais a gente tem entendido isso. Durante muito tempo, né? Todas as mulheres usando anticoncepcional, aquela, assim, não vou falar mal, né? Porque o anticoncepcional, ele trata, assim, várias condições, mas, assim, de alguma forma ele vira uma castração, assim, para algumas mulheres. A placa, né? Você deixa achata tudo como se... né? E as neutraliza coisas estão acontecendo, só não estão eu sendo acho que sintomatizadas. a nossa geração, assim, que nasceu no final de 80 para 90, foi uma geração que fez uso de anticoncepcional, talvez por muitos anos, talvez desde por muito mais desde muito novas, né? E por mais de década, né? Até uma dificuldade de abrir os olhos para outros métodos contraceptivos, né? O anticoncepcional oral, ele é um método muito bom, mas ele não é o único, né? Tem vários outros. Ele vai funcionar para várias pessoas. Vai funcionar, vai ser o método de escolha para várias, né? Seja o oral, o injetável, a gente vai ter aí as variações, mas ele não é o único, né? E eu acho que a nossa geração aí, nascidos de 90 para cá, a gente teve várias mulheres, né? Várias bandas de mulheres que fizeram uso muito prolongado. E acho que isso é até meio cultural, meio comercial, sabe? Total. Acho que isso pode ter feito a mulher se afastar um pouco da sua autopercepção mesmo. Sim, da sua natureza. Da sua natureza. E quando você fala assim, eu comecei a perceber que na minha segunda fase do ciclo, eu comecei a ficar diferente, eu comecei a ver que tinha a ver mesmo com a minha segunda fase do ciclo. Se você vira hoje para várias meninas, adolescentes ou jovens, adultas, que dia do ciclo que você tá? Não, nem sabe. Né? Assim, que nem cicla, né? Não sabe nem cicla, porque emenda as cartelas, né? Então, assim, não sabe, não se auto-percebem, né? Não se desconectam da sua natureza. Mais uma vez, não estamos falando mal do anticoncepcional, ele é maravilhoso é uma tecnologia maravilhosa para diversas coisas, não só contra a concepção. Mas eu acho que a gente precisa de rever isso como sociedade, né? Ampliar esse olhar aí sobre o uso de hormônio e sobre o uso de outros anticoncepcionais, de planejamento familiar um pouco mais diverso mesmo. Total. E, assim, até o que é ofertado para as mulheres que estão nesse momento, assim, que não usam nenhum hormônio, também é interessante. Então, por exemplo, um trabalho de um educador físico, você entender que a sua aluna, ela está na segunda fase do ciclo, que ela não vai ter tanta força, que às vezes ela não vai estar bem e que às vezes vamos mudar um pouco o treino, vamos adaptar um pouco essa rotina de exercícios a uma mulher no puerpério, né? Porque eu acho que uma coisa que pega muito gente no pós-parto é a questão do corpo, né? Você não se identifica, você sente aquela barriga
mais amolecida, né? Mais Que barriga é essa? Que barriga é essa? Que aquele misto de vazio, de não ter um bebê ali dentro mais, mas também tá cheio demais, né? É um dilema que a gente vazio de bebê e cheio demais. Mas eu fico muito feliz, assim, de ver mais mulheres, assim, no pós-parto, nas academias, fazendo outros tipos de atividade física, porque eu acho que se a gente sair um pouco da questão estética, porque eu acho que isso distancia muito as mulheres da atividade física, e trazer elas para essa necessidade, né, como importância, como atividade física, como necessidade física mesmo, de psicológica. E aproveitar isso tudo que é o seu, além de tudo, é seu tempo ali. Talvez esse seja o primeiro momento que você vai conseguir de ter seu tempo ali, né? Exatamente. Às Dia vezes que somar você conversou isso. comigo, eu fiquei apaixonada por isso, porque é isso, Pedro. Assim, ter um tempo para você. Cara, isso foi muito sequencial. Eu fui vendo as coisas assim. Eu sou completamente cético. Eu tava conversando isso com a Brenda antes aqui, mas tem umas coisas que não dá para ignorar, né? As coisas começaram a aparecer em sequência. Sistema, assim, a sistematização da coisa, né? Especialmente que você tem 3 filhos, mas vocês atravessaram 3 puerpérios, ainda estão atravessando o terceiro, né? Não tem como você não observar alguns ciclos, né, que se repetem. E aí vem isso, vem a questão da Larissa, que era minha aluna, que trouxe para mim a mesma coisa. Eu vou conversar com a Brenda, chamo ela para o projeto, ela topa e ela vem falar. A gente vai conversando sobre todas as nuances e ela traz uma situação muito, né, também. Aí vem você, reforça. E aí tem muita questão também performática, né, da atividade física, assim, da musculação principalmente, que eu acho que distancia muitas pessoas que não estão, assim, por exemplo, no mundo do fisiculturismo, naquele corpo astérico, né? E eu acho que isso distancia mesmo, assim, as pessoas obesas, as mulheres no pós-parto, pessoas em outras condições, as gestantes, gente. Tanto que eu escuto no consultório, Marcinho, o povo na academia me olha como se eu fosse um ET. Assim, como se eu estivesse fazendo, inclusive, uma coisa errada. O meu professor de academia vem falar comigo que, assim, ó, já tá até aqui, ó, já até colocou a luva, e se o neném nascer. Gente... as piadas. Que a piada é um recorte cultural. E um recorte de um desconhecimento assim, da população. Assim, eu acho que essa coisa dos filmes, das novelas, mostrar que a bolsa rompeu, o menino nasce, é um desserviço. Porque assim, as pessoas não conhecem, conhecem a fisiologia da mulher, fisiologia do parto. Verdade. Vem até um mito de que a mulher tem que estar gestante, tem que dar uma repousa, porque esse neném pode, né? Eu lembro quando eu tive o Gael na residência, né? Então, assim, eu estava dentro do hospital até o último, né? Até eu já entrar em licença maternidade, que eu entrei 2 semaninhas antes dele vir. Eu entrei com 38 semanas. E aí eu lembro que eu estava com 37 semanas. E eu tive diabetes gestacional, então ele era um bebê de percentil alto. Então, e eu lá, com roupa de hospital, aqueles scrubs, sabe? De bloco cirúrgico. E aí a barriga vindo aqui. E aí eu lembro que as pessoas falaram, Brenda, essa barriga não tá grande demais, não? Eu, não, gente, tá percentil médio alto. Brenda, essa barriga não tá grande demais, não? Não, gente, eu fiz ultrassom, tá certo. E aí eu comecei a falar assim, gente, vocês não estão acostumados a verem andando na rua, a verem trabalhando uma mulher no terceiro trimestre. E assim, não é a pessoa que tá carregando a barriga. Relaxa, né? Só vive, né? Não enche o saco de ninguém, não. Só. E assim... Eu que carrego a barriga, meu filho. Perguntou pra mim se tá pesado. Exatamente. Pediu pra segurar, ofereceu pra segurar. Ofereceu, entendeu? Mas eu falava assim, gente, você quer ver o último ultrassom? Tá ótimo, o útero-fita tá ótimo, medida tá certinha, tá tudo ótimo e tal. E aí eu cheguei a essa conclusão. Eu falei, quer saber, gente, vocês não estão acostumados a ver gestante de último mês aqui andando. Porque essa gestante, ela vai ou não querer ir, ou começar a ouvir uma piada dessa e falar, ai, quer saber, cara, deixa eu ficar em casa mesmo. Melhor eu ficar, né? Pra sair, pra ficar... Tipo assim, se eu fosse uma mulher emocionalmente vulnerável, eu ia voltar pra casa e falar, todo mundo acha. Mas deixa eu te falar, eu vou pesar um pouquinho assim a conversa, mas eu acho que assim, todo mundo vê gestantes, mas ninguém quer enxergar essas pessoas. Ninguém gosta de enxergar ninguém em situação de vulnerabilidade. Todo mundo fecha os olhos e finge que não vê. Igual você finge não ver uma pessoa em situação de rua.
Sim. Gestante tá em todo lugar, gente. O mundo é mundo, né? Então, as pessoas assim, estamos aqui. Estamos aqui, né? Então, assim, cadê, né? Assim, então, vamos entender que a gestante, ela também está em todo lugar, mas eu acho que é esse estranhamento, assim, de ver esse corpo, de ver essa pessoa trabalhando. Eu acho que é fingir não ver mesmo. Né? E uma coisa que você falou aí, né, dos profissionais de educação física, olharem um pouco para isso do ciclo, e depois você falou da questão do objetivo de estar na academia não é estar ali para estar por uma estética ou seguindo aquele padrão. Quando eu estava, né, no meu pós-parto da Aurora, que foi quando eu entrei assim mais fundo na minha depressão, e aí parei tudo e comecei, né, dentro do meu tratamento, fazer musculação todos os dias, né, 4 vezes por semana. Aí meu personal estava lá, e aí eu fui começando a fazer 4 vezes por semana, os outros 3 dias, às vezes eu fazia mais, e aí, assim, o meu corpo modificou um pouco e tal, e aí modificou, mas não modificou tanto. Eu até aumentava carga, mas meu corpo não modificou tanto. E aí, ele virou e falou assim, Brenda, você tá comendo carne direito? Porque, assim, o tanto que você tá malhando, o tanto que você tá pegando, né, puxando, né, que você tá pegando de carga, já era para você estar com um corpo mais visível, né? E aí, eu virei para ele, aí eu parei e pensei assim, falei, Bernardo, eu sou lactante. Todos os meus hormônios, meu corpo todo... Não tá trabalhando para você. Tá trabalhando... Não tá trabalhando para você. Ele tá trabalhando, tá no modo de sobrevivência. Pra que é interessante para um corpo de uma lactante construir massa magra? Não é inteligente, não é interessante, entendeu? Você tá malhando aí, beleza, a gente tá te dando corpo pra você malhar isso aí. Você quer malhar isso aí? Beleza, tá ganhando esse corpinho aí. Agora, o músculo bonito de você puxar e ver aquele... Não. Eu vou fazer... E aí eu até virei pro Bernardo e falei assim, relaxa, Bernardo. Você não precisa te mostrar. Tá tranquilo. Não tô querendo esse serviço, não. Né? Porque ele começou a falar, será que tá faltando? Né? Pensando assim, né? O que tava faltando? Cabeça clássica do personal, né? E a gente escorregar e cair nessa parametrização do corpo o tempo inteiro. Que é como se o corpo norteasse os resultados. Existem vários resultados. Sim, exatamente. O corpo é só um, e às vezes a pessoa não está nem buscando, às vezes nem é o momento. A aluna como um ser completo, gente, porque pensa bem, a mulher está amamentando. Durante a amamentação, você perde por dia de 500 a 700 quilocalorias dia. Não fazendo atividade física nenhuma. A gente definha, né? A massa magra vai para as cucuias. Sim. Se você está fazendo atividade física, é como se você estivesse competindo com essa demanda energética. O que eu tenho a sensação que eu fiz é que eu não definhei, entendeu? E aí eu até brinquei com o Bernardo assim, Bernardo, relaxa, tipo assim, não é essa a minha métrica. E ele sabia que não era essa a métrica, ele estava só querendo checar se não estava faltando uma proteínazinha e tal. E não estava, porque eu estava comendo igual uma draga. E comendo tudo, proteína, no meio, vai. Tava sobrando, fica tranquilo. Ai, gente, essa fase é tanto, né? Saudade de amamentar. E malhando muito, dando mamar. E aí eu até falei com ele, falei assim, meu corpo não está interessado em fazer massa magra, ele está interessado em manter o mínimo. Muito bom. Se ele, e nutrir uma criança, né? Se ele vai entregar tudo para a Aurora. Isso. E se sobrar, ele mantém. Ele mantém. Exatamente. Se sobrar, porque se precisar também ele tira um pouquinho e tá tudo bem. Né? Aí, 2, 3 anos depois eu desmamei a Aurora. Minha filha. Desmamei a Aurora, aí demora, né? Um mesinho mais ou menos. De repente... Virou Arnold. Wellness. Aí apareceu aqui isso aqui, sabe? Aí apareceu... Cara, o corpo funciona muito assim. Então, tipo assim, qual que é a prioridade agora? A criança já tá andando, comendo por si própria? Já. Então, bora lá. Você quer uma massa? Você quer aumentar essa carga? Então, bora lá. A rotina de sono dá uma melhorada. Perfeito. A recuperação muscular com o sono é importantíssima. A mãe não dorme, né? Assim, são vários detalhezinhos. Assim, e eu acho importante para essas mães recém-paridas, as gestantes, terem um pouco essa consciência, porque o objetivo não vai ser progressão de carga, ganho de massa, talvez até uma progressão de carga ali, mas o objetivo é o quê? Saúde, bem-estar, trabalhar a resistência, ativar o sistema cardiovascular, porque a gente esquece das inúmeras benefícios para além do corpo estético, né? Mas a redução do risco cardiovascular, do risco metabólico, no seu caso, né, dos ovários policísticos, a redução do risco de um diabetes no futuro. Coisa, né? Sim. E com certeza. Às vezes a gente fica batendo só nessa tecla, né, e esquece isso tudo, e às vezes até aumentando a sobrecarga ali no treino para uma mulher que está exausta. Então você vai deixar ela mais exausta. Não é essa meta. O treino ele não é
não é com essa intenção, né? Não, Você tem que então, chegar num ponto abaixo disso. Tadinha, a gente falando mal do Bernardo. Não, a gente adora ele. Ele é tão maravilhoso que ele veio aqui. Eu acho que isso é uma mera reprodução do que a gente vê. Eu poderia facilmente fazer isso. Sim. Né? Se a autoestima fosse um pouquinho mais baixa, você tinha desistido de treinar. Pois é. Pode ser. Ou Porque se, talvez, nossa, que não... ou talvez... Não tá dando se eu certo, não tá adiantando. Ou talvez eu não tivesse essa consciência, até uma consciência científica. É uma consciência científica mesmo. Sim. Assim, eu sei que a minha testosterona vai estar média abaixo. E tudo bem, não é? Minha testosterona tá alta, não, eu tô lactante. Eu tô na hora de aninhar, cuidar de menino. Não tô pra ser testosterona, né? Não é a vibe da testosterona, entendeu? Então, assim... Eu tô aqui tava com o meu hipocampo. com meu hipocampo, eu tô aqui, estrógeno, entendeu? Assim, menino, leite, sabe? Então, Consciência assim, técnica, consciência técnica, né? Na hora que ele falou, eu até pensei assim... Eu pensei o tanto que eu tava comendo, eu falei, não tá faltando proteína. Você até pensou no tanto que você tava comendo. Ele te fez pensar, né? No Pensei tanto que você tava comendo. Falei, não falta proteína aqui, Calma aí, não. tem outra coisa pra pensar. Não sei, calma. Então, e aí, essa consciência técnica, tipo assim, e uma reconexão com o que eu tô fazendo ali. Eu não tô ali pra ter bracinho. Eu não tô ali pra ter bundão, né? Eu tava ali para sair da minha depressão, antes de tudo, e pensando na Brenda do futuro, né? A Brenda que tem alto risco para ter diabetes tipo 2 e que não quero ter, entendeu? Então, assim, aí eu me reconectei, até virei e falei, não, Bernardo, não é isso não. Assim, não precisa pensar nesse mostrar serviço, não. Ele estava pensando no serviço dele. Vai me tipo demitir. Assim, eu acho que tem um desse aí, vai me demitir, entendeu? Vai me demitir, não, o que eu queria era isso que está acontecendo mesmo, entendeu? Se tivessem me falado isso nessa minha retomada para atividade física, eu acho que isso teria sido uma questão para mim. Porque às vezes, eu preciso ficar ali me reeducando para entender que eu sou muito diferente de algumas outras pessoas. Porque às vezes eu me pego, às vezes, comparando com uma moça lá na academia, assim, um corpão e tal. E às vezes eu paro para pensar, eu falo assim, gente, será que essa moça tem filho? Quantos anos ela tem, né? Às vezes é uma menina de 20 anos, eu tenho meus 34, então um corpo totalmente diferente, metabolismo diferente, uma vida diferente, uma rotina. Então, assim, dentro da minha realidade, eu acho que eu sou uma atleta. Então, ótimo. Então, perfeito. Vou seguir. Check. Mas é um exercício diário de autoafirmação e de necessidade, porque a gente vive uma pressão estética muito grande, meu Deus. Mas você sabe que depois que eu virei mãe, essa competição, comparação feminina, ela praticamente acabou. Olha. Né, essa coisa subliminar, né? De ver uma bonitona, gostosa, chegando, né? E eu falar, nossa... Pra mim, eu olho e falo assim, não tem filho. Se tiver filho, eu vou pensar assim, não dá plantão. Tipo assim, alguma coisa não tá fazendo bem tipo feito. Tipo assim, querida, não vou me comparar com você, porque são universos incomparáveis e cada pessoa é um única. universo. Entendeu? Eu ainda tenho que me segurar um pouco nisso, assim, eu ainda... Assim, eu preciso fazer essa análise, assim, sabe? Hoje. Eu recebo residentes lá no consultório, né? E elas vêm lindas, né? Assim, 23 anos, sabe? Com a pele, assim, aquela pele, também sabe? já fui assim. Daqui a pouco você vai ver. E aí eu fico olhando assim, eu falo, gente, sabe? E eu acho lindo, na verdade, porque eu falo, gente... Eu era assim, eu tinha uma pele assim, desse jeito. E aí hoje eu olho pra mim e falo assim... Beleza, começaram a aparecer umas ruguinhas mesmo. Mas é interessante até ser preceptora delas, porque, ao mesmo tempo, no final do dia, né, quando a gente vai discutir os casos, ela fala, nossa, Brenda, isso que você falou é tão lindo. E eu fico pensando, sua pele é tão linda. Prefiro ficar com o que você falou. E é uma pena que, às vezes, na idade dela, talvez ela não tenha essa consciência da beleza. Porque eu não tinha, entendeu? Eu via o pessoal falando, vai fazer botox. Eu falava, ai, gente, que besteira isso. E, tipo assim... Mas é isso. Hoje eu fico assim, cadê meu creminho, entendeu? E, assim, ao mesmo tempo, beleza, o creminho pode atenuar, mas eu também não quero botocar toda e ficar toda esticada. Não quero pintar cabelo. Virar refém, né? Porque você virar refém. branco, gente. Você tá lindona. Cara, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E aí, é linda essa troca, assim, né? As residentes são 10, 15 anos mais novas que eu, né? Eu fico pensando, gente, eu tava fazendo minha festa de 15 anos, elas eram nenéns, né? E é linda, assim, essa troca delas me admirarem e eu admirá-las
claro, com muitas outras coisas além da beleza. Com certeza. Mas é muito lindo também aprender com elas. Não, agora a gente maquia de bastão. Porque eu já tenho maquiagem de bastão, entendeu? Aí, assim, essa troca. E eu não acho que eu sou melhor, nem sou pior. Então, assim... Exato. E essa virada de chave, assim, do feminino, né? De mulher para mulher, aconteceu comigo depois da maternidade. Legal. Bacana. Sem dúvida, assim, foi depois da maternidade. Eu costumava falar, assim... assim que eu pari o Gael, né? Eu falava assim, gente, eu já ligava para pouca coisa nesse mundo. Depois que passaram quase 4 quilos pela minha perereca, agora eu não ligo, meu amor, para quase nada, entendeu? Acabou, entendeu? E é um pouco essa energia, assim, de tipo assim, não sofro, não vou competir, não vou me sentir menor, sabe? Inclusive, se alguém faz para me reduzir, eu dou um passo para trás e falo, por quê? Sabe? Não, e na hora que você vai pra pensar também, as pessoas ao entorno, talvez elas também não estão nem pensando na Exato. Não, Elas estão lá só tentando sobreviver também, né? Então, assim, fazer essa educação mesmo, assim, esse entendimento, né, individual, de que talvez o outro nem tá pensando, você acha que o outro tá pensando, que você não tem que se preocupar. Eu acho que isso é um reforço também para essa autoestima, para você também correr atrás do seu caminho. Eu falo muito dessa questão também, assim, essa competitividade, né? Acho que entre mulheres culturalmente foi fomentada, né? Pelo muito, patriarcado se muito disso. mais, mas tem ela no ambiente masculino também, e trazendo um paralelo para a corrida também, tem muito a questão do pace, né? Assim, pace e tal, subir não sei o quê. E como eu lido muito com atletas ali, com frustrações de atletas nesse sentido, eu sempre falo assim, cara, melhor coisa é você não ficar pensando nisso. Mas se sua cabeça for muito voltada para competitividade, pensa no delta. Da onde essa pessoa saiu, para onde que ela chegou. Com certeza. Porque tem gente que, né, no caso da corrida, por genética, por composição corporal, por uma série de coisas. Oportunidade. Hoje em dia tem o tal do sub-3 na maratona, né? Quer correr abaixo de 3 horas, quer correr, né? Essa pessoa, ela começou... Qual que foi a primeira maratona dela? Foi 3:10, depois ela fez 2:59. A sua foi 5, você está fazendo 4. Você diminuiu muito mais. Você melhorou muito mais. Você treinou muito mais. Você é muito melhor. Então, esse ponto de comparação do delta ali, de onde você saiu e onde que você está. Mas eu acho que isso é tudo reflexo, né, gente, da estrutura assim, patriarcal, meritocrata que a gente vive. Porque se não entende as pessoas como equidade, assim, de onde um começou, de onde o outro começou oportunidades, também. né? Total. Nós não temos as mesmas 24 horas. Então, assim, eu acho que até jogando um pouco para a realidade, assim, da maternidade, dos exercícios também, eu acho que isso entra também para ajudar muito as mães. Sim. Então, assim, dentro do seu pouco tempo, o que você tem para fazer? Olha, não consigo fazer 10 minutos, então vai lá fazer seus 10 mas ela minutos. faz isso. Esquece. Aí você compara, às vezes, gente, com uma blogueira, né? Eu lembro que quando eu estava gestante da Tereza, a esposa do Roberto Justo também estava gestante. Assim, a gente ganhou o bebê na mesma época, assim. E eu vi, assim, a diferença, assim abissal entre a minha realidade e a dela. E eu lembro, assim, de um dos dias, assim, eu mexendo no celular no meio do consultório, e eu lá, barrigão, cansado. Falei, oh, meu Deus, o que será de mim? E ela, assim, boiando na piscina com uma coisa, assim, uma bandeja só com coisa gostosa, mostrando o que ela já tinha feito. E eu falei, Morango, gente... kiwi, né? Eu falei, por que eu tô acompanhando essa pessoa que tem uma realidade completamente distinta da minha? Tchau e benção, não vou seguir mais. E aí o mesmo vale, assim, pra Virgínia, né? Então, assim, acaba que as mulheres se espelham muito naquele corpo do pós-parto dela. E, assim, não tem uma puérpera minha de pós-parto que não chega e fala assim, Marcinha, essa barriga tá normal? Eu tô achando essa barriga grande demais. O que é isso? Verdade. O que tá acontecendo? Eu falei, gente, até poucos dias você abrigava um bebê de X quilos na sua barriga. Durante 40 semanas, durante 30 e tantas semanas. Então, assim, seja condescendente com o seu corpo. A gente acha que o corpo materno ele volta 45 dias pós-parto. Ele volta depois de anos. Anos. Sim. Eu arrisco a dizer que é mais do que 2 anos do que a gente imagina, né? Que é os 2 primeiros anos da vida do bebê. Eu acho que até muito mais que isso. E o tal do se voltar também. Tem coisa que não se vai. voltar, tem pra que estrutura voltar? que não vai voltar.
Você pensa até em termos técnicos, ele vai falar assim, de ligamento. Você estende o ligamento, ele não tem capacidade de retomar o mesmo o ligamento comprimento você dele. pega, você consegue às vezes fortalecer musculatura de assoalho, o próprio reto abdominal, gente, a diastase, né? E todo mundo tem aquele, nossa, assim, demoniza diastase, porque diastase... Gente, é óbvio, olha esse corpo, ele abrigou 1, 2, 3, 4 crianças, É né? consequência, né, da gestação. Não é patológico, não é uma patologia, não é nada de errado. Não, isso é uma consequência. Só que as pessoas insistem em dizer e colocar isso como patológico. Porque na hora que você abre o seu stories, tem uma blogueira feito uma lipo, uma cirurgia plástica logo depois de um parto, vendendo um produto para emagrecer para uma puérpera. A Virgínia ela fez lipo ou ela malhou? Então, teoricamente, assim, tem essa teoria de que ela não fez nada, né? Mas, assim, na boca miúda, muito provavelmente ela fez um abdômen logo depois da cesárea. Entendeu? E assim, né, já veicula ali, na hora que você vê vídeo e tudo, tipo, alterações ali que associam ali com o uso de hormônio. Sim. Ah, não, isso aí com certeza. Isso aí agora, ela deve ter implantado o hormônio logo. Faz sentido pensar nisso. Então, agora, não é comparável, entendeu? A Virgínia chegar aqui, eu vou falar, tem 3 filhos, mas não dá plantão. Tem 1 milhão de pessoas para trabalhar para ela. Aí tem 1 milhão de pessoas para trabalhar para ela. Para exercer a maternidade. Não tem que acordar à noite pra criança. Faz propaganda de Bet. Aí acabou, assim, entendeu? Não tem comparação, sabe? É isso. É sobre isso, assim. Então, Total. Não tem. Gente, vou contar pra vocês que isso é novo aqui. Eu quase virei wellness. Vocês acreditam que eu quase competi no mesmo? Na categoria wellness. É mesmo? Vocês nunca sabem. Não, bom pra gente abrir esse bloco, né? Gente, nossa. Marcinha vida fitness. Marcinha wellness. Assim, porque igual eu falei pra vocês, eu adoro malhar e tal, assim. Apesar da musculação em si ser um exercício mais monótono, mas eu gosto muito porque apesar de ser uma coisa muito individual, é o meu momento comigo mesma. Né? Então, assim, como eu trabalho com o público o dia inteiro, eu gosto, numa atividade física, não interagir com ninguém. Então, assim, o pessoal fala, não, mas faz um crossfit, você vai amar, você vai fazer amizade. Eu falei assim, gente... A bateria social tá lá embaixo já, né? Eu não tô querendo fazer amizade com ninguém, eu tô querendo criar mais laços, né? Eu quero só respirar e fazer meu exercício. E aí, assim, eu sempre gostei muito, assim, de musculação, enfim, né? E aí, um dos treinadores que eu tive, né, nesse intercurso de tempo, ele viu o meu comprometimento com o exercício, com a alimentação e tal. Ele, Marcinha, você não quer ser o meu projeto wellness, não? Eu falei assim, E aí que eu fui conhecer um pouco mais esse universo fisiculturismo, porque assim, a wellness, dentro, né, das categorias, é uma categoria mais... não vou dizer mais feminina, né? Assim, limitar muito a coisa. Assim, talvez mais natural, né? É um pouquinho mais próximo suave, do fisiológico. Mais curva. É uma categoria muito criada pelas atletas brasileiras, porque tem bumbum, tem perna grossa e tal. E aí eu falei assim, bora. E aí eu comecei, né, gente? Assim, mergulhei de cabeça e, assim, comendo, assim, arroz e frango o dia inteiro e treinando 2 horas, aquela coisa toda. O Igor me deu muito esporte nessa época. Eu levava a Tereza pro... Que legal. Pro estúdio desse personal. E aí, às vezes, assim, lá ficava tocando música de academia, né? Essas de eletrônica. Aí, toda vez que, às vezes, a gente vai ouvir música eletrônica, a Tereza tá assim, lá, música da academia da mamãe. Ficou, né? E ela, assim, super atlética também, assim, a fase ginástica olímpica. E aí, eu já estava quase na fase de preparação, assim, que é a fase que você começa a fazer desidratação, você começa a restringir muito a sua alimentação. Aí veio o projeto da Amara. Então, foi a hora que eu falei assim, não, gente, preciso redesenhar isso aqui. Escolher. Eu morava num prédio, assim, que tinha uma academia muito boa, então eu conseguia treinar assim. 8 horas da noite um dia, no domingo à noite eu conseguia treinar, então eu consegui manter muito bem, assim, a rotina de treinos, a dieta também, mesma coisa, assim, apertadinha, bonitinha, e aí, mas aí como veio o projeto, eu falei, não, agora eu tenho que reequilibrar tudo isso aqui, aí eu reduzi um pouco, e aí falei com o meu treinador, falei, olha, não vou conseguir mais, mas assim, faltando assim 1 mês pra legal, você vivenciou, né?
E aí, eu fazia pose, eu tenho várias Legal. fotos fazendo pose, toda coisa. Eu vou te mostrar no final do nosso episódio, eu vou te mostrar a foto. Legal. Eu fiquei muito feliz comigo mesma e aonde meu corpo chegou com isso, sabe? Assim, a gente acha que o nosso corpo não é capaz de muitas coisas, mas assim, no leg press, eu comecei a pegar 210... Comecei não, né? Cheguei a pegar 210 quilos. Que isso. Agachamento com 80, eu destravei, assim, o medo do peso mesmo. Foi Legal. muito legal. É legal, assim, que Foi pro outro patamar, né? Exatamente. o fisiculturismo tem essa coisa também ali do envolvimento. Quando o mosquitinho pica, né? A pessoa vai ali Total. vivenciar né, uma coisa próxima de uma vida de atleta Total. ali, né? E o Igor, ele fica assim, porque ele é um pouco sedentário. Agora que ele começou num movimento mais para atividade física. Só que eu estimulo muito, porque eu acho que tem que entrar na rotina da família. Não tem como uma pessoa fazer e o outro não fazer, porque senão você puxa a corda. Assim, você começa a renegociar, né? O inegociável. Sim. E aí... Esqueci o que eu tava falando, gente. Aí ele vira pra mim e fala assim: nossa, amor, mas aí eu levei ele pra academia alguns dias. Ele, não, você malha igual um centauro. Só que assim, ele é gigante, né? Ele é do tamanho do Pedro. Ele é maior que eu. Assim, todo grandão, assim. Ele, você vai lá e malha igual um centauro. E ele que é grande. Eu ia pegando assim um pezinho. Assim, amor, pelo amor de Deus. Fica longe. Lá do outro lado. Não, vem eu lá aqui, perto, eu falei assim, não. meu filho, você não. com esse tamanho, pega mais peso, pelo amor de Deus. E tal, mas assim, eu adoro, assim, é muito bom. Eu acho assim que eu dei match com a ginástica artística, que agora diz que fala artística, não fala mais olímpica. Olha só, não Você dá sabia. uma... Tipo, não é meio agora, não. Já Quando eu fiz faculdade em 2007, já era. Não, eu tô aqui ginástica olímpica. Não, mas dá. Quando eu fiz... Peço desculpa. Os treinadores de ginástica. Quando eu fiz ginástica artística, Pra mim, era olímpica. Era só aquela que ficava mim assim com a também. fita. Quando eu fiz em 92, era ginástica olímpica que falava. Aí eu era uma Porque era criancinha tudo, de né? 4 anos. Uhum. Aí eu fiz até os 7. Aí nunca mais fiz. E aí voltei esse ano. Com 37, ou seja, 30 anos depois. Por isso que eu falei antigamente, tá, Pedro? Mas que oportunidade Justo. maravilhosa seus pais te Maravilhosa. proporcionaram, Não, gente. maravilhosa. Minha mãe, gente, né, chega em Belo formada em Horizonte? educação física na UFMG. Que legal. Tem o centro de treinamento da UFMG. Então, minha mãe era formada em educação física, e aí ela me teve logo depois, e ela foi fazer pós-graduação na UFMG também. E aí, para ela estudar, ela me deixava, né, assim, era uma rotinazinha, assim, casada, de eu fazer atividade física, fazer ginástica artística, com minha mãe, ou estudando, ou esperando lá, já estava lá, uma coisa mais ou menos nesse sentido. E aí, eu acho que uma das coisas que me fez assim gostar tanto da ginástica artística hoje é esse desafio até mental. Olha, Você tem que subir legal. em cima da trave e você tem que estar concentrada. Se você não está concentrada, você vai cair, entendeu? E aí você vai cair mesmo, e tudo certo. E aí você vai aprender também o cair, e tudo certo cair, né? Agora eu tô aprendendo saltos agora, né? Que a minha última era da mortal. Então eu tava dando mortal, tava maravilhosa. E agora eu tô aprendendo saltos, de saltar, colocar a mão e cair na ponte. Gente, eu acho que isso, assim, trazendo até uma análise para nossa vida, o tanto que é legal você ter essa consciência de que, de fato, você pode cair e que você vai conseguir levantar. Sim. Você conseguindo aplicar para sua vida, para as Perfeito. dificuldades do dia a dia. Perfeito. E você cai. É um exercício de Claro, humildade. porque você não quer cair, ninguém quer cair. Total, Sim. Né? Você vai sim. né, concentrar, mas na hora que você cai, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que cair faz parte do processo. E eu vou puxar... foi mal, desculpa. E é isso. Foi mal. Eu vou puxar até para essa coisa que você falou dessa analogia para a vida real e né, de você cair e levantar e você só tem um pouco mais de segurança, apesar de você não querer cair, porque você tem o suporte ali. Você sabe que você vai cair e muito provavelmente você não vai se machucar. Total. Talvez não, esse é o lugar do homem na relação da mulher fazer o exercício. Dela sair para fazer o exercício, ela tem que ter segurança de que ela não vai machucar. O que é ela machucar nesse momento, talvez? Talvez ver o filho não ser cuidado. Então, O filho não chorar tanto. Né? Então, o filho não sair da rotina tanto. O papel do homem é assegurar esse momento para a companheira ali, Do homem né? pai, né? Do pai de verdade. pai, De companheiro. segurar, igual eu sempre falei em outros episódios, de pegar, não é assim, vai lá. Não. Então, pega no colo, mostra que tá dominada, a criança não tá chorando, tá tudo bem,
vai lá. Vai lá. E falaram vai lá, assim, com realmente uma palavra de apoio, né? Porque É. às vezes, assim, poxa, fulana de tal não faz uma atividade física, às vezes eu vejo no consultório. Mas assim, mas o que você faz para ela, para proporcionar segurança, para ela pegar e de fato fazer isso? Porque assim, falar é muito fácil. Sim. Falar, qualquer um fala o que quiser. Agora, você oferecer um suporte de verdade, uma paternidade ativa, um companheiro de fato, né? Porque aí entra várias questões, né? Entra a estrutura do patriarcado, de entender que o homem não tem que necessariamente cuidar dessa criança. Ou até que ele não consegue, né? É a questão Essa de... coisa, eu não Não consigo. consigo. Não Irmão, como não consegue? Se tem outro adulto que tá conseguindo, que é uma mulher, ela cara, você precisou também se virar, tem porque ela que também não conseguir, sabia. cara. Não tem Total, porquê, né? A questão, assim, de ciúme, de posse em relação ao corpo feminino. Tipo assim, ela vai lá na academia pra se exibir pra outro cara, né? Aquela coisa de insegurança. Então, assim, são muitas camadas. E aí, às vezes, a mulher tem que romper com muitas delas para ela conseguir dar esse próximo passo. Então, assim, episódios como esse, né, um projeto como o de vocês, também é importante para os homens. Sim, perfeito. Total. Perfeito, para vocês compartilharem também e convidarem os companheiros de vocês também para assistir também, né? Assistir e também ser suporte. Porque, assim, pra gente conseguir poder sair de casa em paz e conseguir treinar e fazer o que a gente precisa fazer, né? Quantas vezes, às vezes, eu vou, né, em consulta pediátrica, eu vou falar com a família, e aí, como é que tá a rotina de sono e tal? Aí a mãe fala assim, pois é, terça e quinta é o dia que eu faço academia, e aí quando eu chego em casa, era pra estar com banho, e nunca tá no banho tomado e a janta dada. Aí eu olho, né, quem teria que dar esse banho e dar essa janta e talvez não consegue ou não faz muita questão de conseguir, ou o companheiro, né, ou a rede de apoio, né, em geral. Mas, e é isso que o Pedro tá falando, né, o cara ser o suporte para você poder ir lá fazer a sua atividade física, né. Então, toda vez que eu vou malhar, eu volto, meu filho tá desregulado em casa, desregulado porque não comeu na hora certa, não tomou o banho que devia ter tomado, e agora tá morrendo de sono, eu tenho que dar comida e banho. Aí eu não quero ir na academia mesmo, não. Aí eu não quero sair pra E é genuíno que o homem também, dentro dessa estrutura, culturalmente não está acostumado, é genuíno a insegurança, o medo. Perfeito. É genuíno, você fala assim, putz, eu acho que não vai dar, mas também é importante você tentar e fazer, porque é só no fazer que você vai criar essa, né, capacidade E é um vínculo que eu falo assim, que é tão grandioso para o homem, né? Não é nem só o benefício para a mulher, não, que já seria... a justificativa estava pronta. Mas essa relação desse vínculo com o filho que você vai criar, de dar conta do seu filho sozinho, eu dou conta dele e ele tá bem comigo. Sim. Cara, é tão gostoso. É uma virada de chave, assim. Acontece muito com os pais pós desmame da mãe, né? Assim, é muito lindo quando tem uma consulta pós o desmame, que o pai fala, nossa, agora ele me pede para dormir comigo, né? A conexão, né, tá maior, né? E aí eu falo, que lindo, assim, você tá mais pai do que você já era. Não que você fosse pouco, mas é que agora você tá conquistando novos territórios aí, né? Porque muitas vezes o desmame, né, abriu um buraco, abriu um espaço para esse pai ativo, né, esse pai sólido conseguir conquistar. Se esse pai não tiver lá ponta firme, continua igual. Segue o jogo. Segue o jogo até o fim. Daquele jeitinho ali. E depois, quiçá, vai recuperar isso, talvez numa adolescência ou idade adulta. Exato. Né? Hoje, lá em casa, assim, a gente divide muito 50-50. Então, assim, o Igor faz o jiu-jitsu dele à noite, que aí ele se encontrou no jiu-jitsu. Que legal. Aí ele pega e leva a Tereza. Então, assim, eles saem da ginástica na terça-feira, já vai pro jiu-jitsu. E nisso eu já tô na academia. Eu aproveitei que o consultório tá em cima de uma Smart Fit, então eu já desço, já mato esse coelho, já resolvo. E aí, às vezes, a gente encontra em casa depois de todo mundo já ter feito tudo, né? Todo mundo já respirado, já, feito né? Feito atividade física. Endorfinado, ninguém briga nessa casa. Não briga muito. Vai lá em casa, o clima é gostoso. Né? Tem as loucuras normal, da rotina, né? De uma criança de 5 anos. Sim. O famoso, Tereza, vai tomar banho. Vai tomar banho. Vai, qualquer vai depois. Não, e aqueles assim, vai tomar banho assim, também, assim, sem fazer esforço nenhum pra ir tomar banho, né? Querendo que ela vá. Eu faço direto com o Caetano, vai tomar banho. Eu assim, me deixa quieta aqui. Achando sem que querer fazer, né? Exatamente. É parte do processo, cansado, exausto. Ele vai e volta pronto, com a roupinha virada assim, sabe? Será que é hoje? Não, se ele fizer isso, eu peço pra ele dar banho na nada. E em mim também. Já vamos dar o próximo passo.
Total, gente. Mas é muito gostoso. Então, assim, conseguir trazer isso para as nossas realidades, né? Eu acho que é muito interessante mesmo. Legal demais. Marcinha, que delícia conversar Eu também com você. amei, gente. Que delícia. Ó, a gente quer que você dê um recado final, tá? Tá. Um recado para as mulheres, né? Para as famílias que estão nos assistindo. Mas antes, a gente quer que você fale como que a gente consegue te encontrar, né? Perfeito. Para marcar consulta com você. É um link do WhatsApp que a gente pode deixar aqui embaixo na descrição. Me conta. Vocês podem me encontrar no @obstetramarcinha pelo Instagram, que é a minha rede social principal. Mas eu também tô lá no TikTok, que é @obstetramarcinha também. E eu gostaria também de fazer um convite para vocês conhecerem, que eu também tô iniciando um projeto de um podcast. Que legal! Que chama Respira Vai Passar. A nossa proposta é mais para poder contar um pouquinho sobre histórias de superação. Sim. Porque eu acho que dentro da maternidade a gente escuta tanta história maluca, esdrúxula. Isso traz tanta vulnerabilidade para o contexto gestacional. Então, nosso objetivo é trazer histórias legais, histórias que inspiram, para poder abraçar um pouco mais essas mães e essas pessoas no processo de maternar. Que lindo. Já tô doida para ouvir tudo. A gente inaugurou essa semana, a gente lançou nosso primeiro episódio. E então, no meu próprio Instagram tem um link, e lá no link vocês podem fazer o agendamento. Legal. A gente tá meio falando a gente tá gravando no passado, o nosso podcast começa a rodar em janeiro. Então, possivelmente, já vai ter episódio. Eles vão poder maratonar até. Mas, assim, gente, antes de poder falar, né, um pouquinho sobre, eu gostaria muito de agradecer vocês pelo convite. Assim, foi um espaço muito legal. Delícia. E é um momento muito bacana da gente conseguir falar um pouco mais sobre as nossas vidas. Eu acho que trazer um pouco das nossas realidades, eu acho que aproxima também quem está nos assistindo, consegue, às vezes, identificar, ou às vezes um pouquinho, conseguir trazer um pouco para a realidade. E é isso, muito obrigada. A gente que agradece, Marcinha, uma delícia ter você. E o que você gostaria que eu mandasse de mensagem para as pessoas? Mas antes, acho que eu vou deixar a Brenda falar como que as pessoas encontram ela. Sim. Perfeito. Depois a gente vai falar do Move Mater, e aí depois você pode falar seu recado final. O fechamento é seu. Perfeito. E para marcar comigo, a gente vai deixar aqui embaixo o link que vai direto na minha secretária, tá? Para a gente marcar consulta em consultório, presencial em Belo Horizonte ou online. E a gente vai deixar também o link da minha comunidade de mulheres entrelaçadas, que é do Grupo Entrelaços, que é um grupo multiprofissional que apoia mulheres em todas as fases da maternidade. Obrigada, Pedro. Valeu. E agora, fala aí um pouquinho da Move Mater. Beleza. Antes de falar da Move Mater, eu vou só relembrar que tudo que a gente falou aqui em termos de divulgação, tanto da Marcinha, quanto da Brenda, quanto da Move Mater, vai estar na descrição. Então, se vocês não pegaram aí na hora que a gente tá falando, pode ir lá na descrição que vocês vão encontrar todos os contatos. Pedir também para vocês compartilharem esse episódio e todos os outros episódios, principalmente para fazer que essa mensagem chegue em quem precisa. Talvez muitas pessoas, muitas mulheres que estão aqui escutando já pratiquem exercício físico, estão aqui apenas para reforçar, para reforçar isso, que é muito interessante e importante, mas é muito interessante também que essa mensagem chegue para quem não está fazendo exercício físico, né? E aí esse compartilhamento vai fazer essa função. E falando da Move Mater, a Move Mater ela faz parte do ecossistema da Move Mater Talks. Ela é uma plataforma online de prescrição de treinos para qualquer lugar do Brasil e do mundo, que atende tentantes, gestantes e mães, com toda essa proposta que a gente conversou aqui nesse episódio e nos outros episódios. Então, se alguém quiser saber um pouquinho mais, o link vai estar aqui embaixo, a gente vai marcar uma conversa e vou detalhar para vocês. A Maria Júlia, que é minha sócia e minha esposa, que está nesse projeto comigo, também vai ter o maior prazer de atender e explicar o projeto para vocês. Agora a gente fecha com a Marcinha falando o recado final. Pessoal, comecem, não espera a segunda-feira. Consegue, assim, tenta aplicar na sua realidade o que for possível. Seja uma caminhada, às vezes uma bicicleta, às vezes uma academia perto de você. Não espera o melhor momento, não espera ter o melhor corpo, porque você está fazendo isso por você. Lembre-se disso, você não está fazendo isso para poder exibir, você não está fazendo isso por performance. Se quiser fazer também, não tem problema. Mas não esqueça que é um processo individual seu. Entenda isso como saúde. A atividade física ela tem que entrar na sua vida
como uma necessidade. Assim como você toma banho todos os dias, como você senta para poder comer, como você troca de roupa e lava seu rosto, coloca atividade física como prioridade. Fala, é igual o Dr. Drauzio Varela, se vira, tá? Excelente. É isso, muito obrigada. Antes de encerrar, fez exercício físico, vamos motivar todo mundo? Vamos criar uma comunidade aqui de motivação, de incentivo? Marca a Move Matter Talks pra gente repostar lá no Instagram e fazer com que mais pessoas, mais mulheres façam exercício físico. E a gente fica por aqui. Muito obrigado a todas vocês. Tchau, pessoal. Tchau, Até o tchau. próximo. Até mais. Até mais.